1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Gente, é fantástica, chega a ser assustadora a composição do ser humano. Chega a ser assustadora a composição do ser humano. Deus nos fez mais invisíveis do que visíveis. É isso mesmo. Você é mais invisível do que visível. E quem diz isso é o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros e imprescindíveis. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que Paulo, ele vai deixar bem claro na sua primeira missiva aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele vai deixar claro que nós somos mais invisíveis do que visíveis. O vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Então a parte mais poderosa da nossa composição é a parte invisível. Essa é a parte mais poderosa. Mas infelizmente nós nos apegamos às partes mais visíveis. Infelizmente nós somos atraídos por aquilo que nós vemos. E você precisa entender que você é muito mais do que aquela foto sua. Você precisa entender que você é muito mais do que aquela imagem que aparece no espelho. Você é muito mais do que isso. É Paulo que está dizendo. Mais do que aquele corpo. Você é alma e espírito. A mente é a parte imaterial que temos. Não só ela governa toda a nossa vida, como também ela tem o poder de determinar algumas coisas. Por exemplo, os nossos níveis de amizade são determinados pela nossa mentalidade, nossa saúde determinada pela nossa mentalidade, a nossa disposição ou indisposição pela nossa mentalidade. É a nossa mentalidade que vai determinar onde nós vamos chegar, onde chegaremos. É a nossa mentalidade que vai dizer se vamos estacionar ou se vamos continuar avançando. Especialistas vão dizer que a diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre não é outra coisa a não ser a mentalidade. A nossa mente, ela tem a ver também com a nossa geografia. Quando eu estou falando que a nossa mentalidade ela tem a ver com a nossa geografia, eu estou querendo te dizer que o desenvolver da minha mente, o desenvolver da sua mente, ela vai depender do local, do ambiente, da ambiência em que nós vivemos. Por exemplo, se você vive em um ambiente pentecostal, da igreja pentecostal, você crê em milagres, você acredita em revelação, você acredita em profecia, você crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, imaginamos e pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Se você é criado numa geografia pentecostal, você está mais voltado para a transcendência, para uma relação totalmente espiritual.
Então, a ambiência ou o ambiente vai gerar em você um tipo de mentalidade. Se você participa de ambientes onde as pessoas são inteligentes, procuram como princípio para a sua vida a sabedoria, procuram como princípio para a sua vida o saber, a aprendizagem, você logo vai ter uma mente inteligente, sábia. Por quê? Porque o ambiente vai fazer com que você tenha uma mentalidade assim. Você já percebeu que muitas das vezes a gente tem essa mania de chegar para uma criança, para um menino, para uma menina e dizer: nossa, como parece com o pai. Às vezes, quando essa criança é uma adolescente ou um jovem, a gente diz: rapaz, você parece muito com o seu pai. Você parece muito com a sua mãe. Por quê? Por conta da geografia, por conta da ambiência. Quando Cristo, ele nos salvou, ele deu uma atenção muito forte para a nossa mente. Muito forte. E nós vamos encontrar inúmeros textos da Bíblia Sagrada falando a respeito da nossa mente. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Perceba aí, só nesse versículo, nós já temos aí 2 vezes a palavra pensamento. E talvez você seja muito chato com a sua alimentação. Talvez você não come em qualquer lugar, eu não almoço em qualquer restaurante, eu não tomo café da manhã em qualquer padaria, não é qualquer lanchonete que eu paro para me alimentar. E você não está errado, você está certo. Se preocupar com a alimentação é muito importante. Agora, talvez você seja muito chato também com os locais que você frequenta. Não é todo mundo que se assenta à mesa com você e você não se assenta à mesa com qualquer pessoa. E isso também está corretíssimo. Existem ambientes que você não pode frequentar, existem geografias que você não pode estar, porque ao invés dela gerar em você uma mentalidade poderosa, vai gerar em você uma mentalidade fraca. Então, saber separar os ambientes, os locais que você frequenta é primordial. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você é tão exigente assim? Será que você é tão cuidadoso, minucioso, chato com a sua mentalidade? Será que você também é assim com a sua mente? Ou será, sem querer agredir, sem querer fazer menção a ninguém, mas a verdade ela precisa ser dita, será que você é apenas um corpo bonito e uma mente feia? Ou será que você é um corpo aparentemente saudável, porém a sua mente é uma mentalidade doente? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2 o seguinte: e não vos conformeis com este mundo. Mundo ali é no original cosmos, e cosmos faz referência a sistema. Então Paulo está dizendo: e não vos conformeis com este sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vossa vida. Percebe que Paulo não está dizendo que é alguém que vai te transformar. Paulo não está dizendo que é um professor que vai te transformar. Paulo está dizendo: transformai-vos. Então quem precisa buscar essa transformação, quem precisa buscar essa mudança de mentalidade é você. Para quê? Para que você possa experimentar algumas vontades de Deus para a sua vida. E essas vontades são vontades boas, são vontades agradáveis e são vontades perfeitas. E é importante ressaltar que quando a sua mente é transformada, todos ao seu redor também são
transformados. Você precisa entender que as pessoas que estão ao teu redor podem e serão transformadas na sua mentalidade, logo no seu comportamento, através da sua vida que foi transformada e que influenciou nos teus comportamentos. Eu acredito que, mediante essa palavra que nós estamos ministrando ao teu coração, a sua mente no dia de hoje está sendo renovada por Jesus. Eu acredito que neste exato momento, onde a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não há dúvidas no meu coração de que você está sendo renovado agora na sua mentalidade. Creia que Deus está na tarde deste dia trazendo uma transformação extraordinária na sua mentalidade. Ora, a nossa mente, ela precisa ser renovada. E como é que nós conseguimos renovar a nossa mente? Nós renovamos a nossa mente lendo bons livros. Nós renovamos a nossa mente com bons conteúdos, com bons relacionamentos. A nossa mente ela consegue ser renovada a partir do momento em que você começa a se relacionar com pessoas que têm uma mentalidade ampla, dilatada, extraordinária. É preciso investir mais na nossa mente do que em coisas supérfluas. Eu vejo tanta gente investindo em coisas que são passageiras, supérfluas. Eu vejo pessoas gastando, e isso não é errado, cada um, mas eu vejo pessoas gastando dinheiro com carro. Eu vejo pessoas gastando dinheiro com o seu corpo, com a sua imagem. Eu vejo pessoas investindo em tantos negócios na perspectiva de ter um futuro melhor, e isso não é errado. Você investir no seu corpo, você investir em carro, moto, você investir em imóvel, você investir em imagem, você investir em negócios pensando no seu futuro. Não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que o mesmo empenho que você tem para esse tipo de coisa que é passageira, você deveria ter para a sua mentalidade também. Você precisa investir na sua mente. E é incrível como a cada dia que passa, existem pessoas que nós chamamos de pessoas cabeça dura. E o cabeça dura aqui não é por causa dessa caixa cranícola, não. Quando eu estou falando de pessoas cabeça dura, eu estou falando de pessoas que não são flexíveis na sua mentalidade. A palavra de Deus ela vai dizer que Paulo, ele não pregou muito bem em Atenas como ele pregou em Corinto. Ele não foi tão bem em Atenas como ele foi em Corinto. Haja visto ele ter escrito 2 cartas aos Coríntios. Mas olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 4 ao 7. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito com letra maiúscula, então fala do Espírito Santo, e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então percebe, quando ele vai escrever 1 Coríntios capítulo 2, ele está dizendo, olha, dessa vez quando eu vim até vocês, a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Percebe? Mas olha o que ele diz, mas em demonstração do Espírito e de poder.
É preciso ter uma mentalidade flexível. É preciso saber que existem momentos em que você foi ruim, pensou errado, de maneira errada. O que você está fazendo é errado. Ah, mas eu aprendi com meu pai assim, eu aprendi com a minha mãe assim, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, Gabriela. Não! Não! Não precisa ser assim. Você pode ter uma mentalidade flexível. Veja Paulo. Ele diz que em Atenas ele se apresentou com sabedoria humana. Mas agora em Corinto ele está dizendo: eu não vos preguei sabedoria humana para que a vossa fé não estivesse apoiada em sabedoria humana, mas no poder do Espírito de Deus. O que é isso? Uma mentalidade flexível. Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 16, que nós temos a mentalidade de Cristo. Nós temos a mentalidade de Cristo. Isso aqui não é um talvez. Paulo está dizendo, mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 vai dizer assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, quando Paulo está dizendo que eu e você temos a mentalidade de Cristo, nós temos que ter pelo menos 3 características da mentalidade de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, primeira coisa, é uma pessoa focada. Quem tem a mente de Cristo tem foco. E foco não é fazer 2.000 coisas uma única vez. Foco é fazer 2.000 vezes uma única coisa. Isso é foco. Uma pessoa focada, ela sabe de onde ela veio, ela sabe o que ela está fazendo e ela sabe para onde ela vai. Isso é uma pessoa focada. Ela sabe qual é o seu estado atual e ela sabe qual é o seu estado desejado. Mas ela sabe também o que ela precisa fazer entre o estado atual e o estado desejado para alcançar o seu estado desejado. Jesus é o nosso exemplo. É por isso que Paulo está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Jesus sabia de onde ele tinha vindo, Jesus sabia o que ele tinha que fazer e Jesus sabia para onde ele ia. Existem muitas famílias que não têm foco, geram filhos sem foco. E existe uma grande problemática quando você tem uma família sem foco. Existe um grande problema quando você gera filhos sem foco. Por quê? Porque quem não tem foco é influenciado. Quem não tem foco é Maria vai com as outras. Quem não tem foco perde o seu direcionamento, a sua direção. É como folha ao vento que vai para um lado e vai para o outro sem ter um direcionamento, um ponto fixo, uma raiz, um alicerce. Agora, uma pessoa focada, ela jamais será influenciada. Vou te dar um exemplo na Bíblia Sagrada. Nós temos inúmeros, mas eu vou te dar 2. A Bíblia vai falar de um homem chamado Noé, que Deus chega para ele e diz: olha, construa uma embarcação, construa uma arca. E a Bíblia vai dizer que Noé começou a trabalhar nessa arca. Gente, nunca tinha chovido naquele lugar. E Deus diz a Noé: construa uma arca. E Noé está ali construindo a sua arca. Você acha que não vieram pessoas, até mesmo da família, para dizer para Noé: para com isso, isso não vai dar certo, você está maluco? Mas Noé
era um homem que tinha a mente de Cristo, ele era focado. E você sabe o término da história. Nós temos um outro homem chamado Daniel. A Bíblia vai dizer que eles foram levados cativos para Babilônia, quase não sai. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Daniel e seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, que talvez você conheça como Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia vai dizer que eles tiveram que comer o manjar do rei, porque eles iam se apresentar ao rei. Mas a Bíblia diz que eles não se contaminaram. Eles não foram influenciados porque eles tinham a mente de Cristo, eles eram focados. E a Bíblia vai dizer que ao término de 10 dias eles estavam muito mais bonitos, muito mais saudáveis e muito mais inteligentes do que aqueles que foram influenciados. Daniel entrou em Babilônia, mas a Babilônia não conseguiu entrar em Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel tinha a mente de Cristo, ele era focado. Segunda característica de quem tem a mente de Cristo é a perseverança. Quem tem a mente de Cristo é perseverante. Sabe por que você desiste muitas das vezes do seu foco? Sabe por que você desiste muitas das vezes do seu objetivo? Muitas das vezes você desiste porque você é a pessoa errada para aquela missão. Você não foi chamado para aquilo. Você não leva jeito para aquilo. Você não tem talento para aquilo, não tem habilidade para aquilo, não tem dom para aquilo. Logo, se você não tem nada do que é preciso para realizar aquela missão, você vai desistir, você vai parar, você vai fracassar. Segunda razão que te faz você não ser perseverante é que você é movido por elogios, você é movido por tapinha nas costas. Você gosta muito de alguém chegando para você dizendo: nossa, como você está bonito, como você está bonita, como você fala bem, como você é extrovertido, como você é inteligente. Você adora elogios. E talvez isso esteja prejudicando você, porque na falta de elogio você desiste. Sabe por que às vezes nós não perseveramos? Primeiro, porque estamos na missão errada. Segundo, porque gostamos de ouvir elogios. E terceiro, porque damos ouvidos às nossas desculpas. Eu não consigo, eu não tenho, eu não posso, isso não é para mim. A sua mente, ela vive bombardeando você com várias sugestões. E a cada sugestão negativa da sua mente você recebe. A cada sugestão negativa da sua mente você se comporta. E a cada sugestão negativa da sua mente, mediante ao que você recebe e o seu comportamento, é o fruto que você tem. E esse fruto é nada. Mas deixa eu te falar uma coisa. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Você sabe, nesses 3 anos e meio, quantas vezes Deus Pai falou com ele? 2 vezes. 2 vezes. Em 3 anos e meio, Deus Pai falou com ele 2 vezes. E nem por isso Jesus parou. E nem por isso Jesus desistiu. E nem por isso Jesus desanimou. Não. Ele tinha foco, ele era perseverante. Ele sabia de onde ele veio, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia onde ele tinha que chegar. Independente de estar sem ouvir a voz do Pai, sem ouvir elogios, ele continuou.
mesmo caindo com a pesada cruz, em caminho ao Gólgota, ele continuou, mesmo sendo negado por um dos seus discípulos mais chegados, ele continuou, mesmo sendo cuspido, mesmo sendo açoitado, ele continuou, mesmo sendo crucificado, ele continuou. Por quê? Porque quem tem a mente de Cristo persevera. Paulo está dizendo, mas nós temos a mente de Cristo. E se é que temos a mente de Cristo, temos que ser pessoas focadas. Se é que temos a mente de Cristo, temos que ser pessoas perseverantes. Se é que temos a mente de Cristo, temos que ser pessoas que têm crescimento. A mente de Cristo não é uma mente micro. A mente de Cristo não é uma mente pequena. Quem tem a mente de Cristo não pode pensar em estabilidade, inércia. Não. A mente de Cristo é uma mente macro. Quem tem a mente de Cristo tem uma visão macro, grande, extrema, extraordinária, excepcional. Ainda ontem aqui na nossa igreja eu ouvi uma palavra pelo presbítero João Daniel e ele dizia, em tantas coisas que ele ministrou ao nosso coração, ele disse, Deus não te chamou para viver um padrão, Deus te chamou para viver excepcionalmente. Percebe? A Bíblia vai dizer que certo dia Jesus chega para os seus discípulos e diz assim, eu tenho compaixão da multidão. Estão comigo desde manhã e caminharam muito e uma hora dessa devem estar com fome. Dei-lhe voz de comer. Os discípulos olharam para Jesus e disseram, mestre, aonde nós vamos arrumar comida para esse povo todo? E ainda se tivéssemos onde comprar, não temos dinheiro para tanto. A Bíblia vai dizer então que apresentam a Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Jesus dá graça pelos 5 pães e os 2 peixes. Entrega aos seus discípulos e a Bíblia vai dizer que se alimentaram naquele dia aproximadamente 15.000 pessoas. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que é isso? Mentalidade de crescimento. Visão macro. A mentalidade de Cristo em mim, a mentalidade em Cristo em você, deve ser a tal ponto de que o bom não é suficiente. E eu tenho uma base bíblica para dizer para você que o bom não é suficiente. A Bíblia vai dizer que depois que Deus criou todas as coisas, Ele disse que era bom, mas depois que Ele criou o homem, Ele disse, o bom pode ser melhor, é muito bom. Então, eu venho na tarde deste dia para dizer e afirmar para você que você tem a mente de Cristo. Eu venho na tarde deste dia para dizer para você, tenha foco, tenha perseverança e tenha uma visão macro. Tenha uma visão grande, extraordinária. Porque o que Deus está para fazer através da sua vida é bom, é agradável e é perfeito. Essa é a vontade de Deus para aqueles que têm a mente de Cristo. É uma vontade boa, é uma vontade agradável, é uma vontade perfeita. Mas o mesmo empenho que você tem para tantas coisas supérfluas, eu peço a você, tenha também o mesmo empenho na sua mentalidade. Invista nela.
Invista na sua mente e se prepare para ver as coisas ao seu redor modificarem, para ver as pessoas ao seu redor evoluírem, crescerem. Escuta o que eu vou te falar. Eu ouvi ontem também da boca do presbítero João Daniel. Jesus não escreveu nenhum livro. Escreveu a Bíblia. Não. Quem escreveu a Bíblia foi homens inspirados pelo Espírito de Deus. Jesus não escreveu nenhum livro. Mas todos aqueles que andaram ao redor de Jesus escreveram muitos livros. Sabe por quê? Porque a mentalidade de Cristo gerou em quem o seguia a capacidade, a habilidade, a grandeza de não só fazer história, mas de escrever história. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que o meu amigo, seu amigo Espírito Santo, está te visitando na tarde deste dia com uma renovação na sua mentalidade. Coisas novas estão por vir. Coisas grandes e excepcionais estão por vir. 2023 será o ano do Braha sobre a tua vida. Braha, que quer dizer bênção. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Que Deus continue fazendo prosperar tudo aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Porque mentalidade para essa prosperidade Ele já te deu. Forte abraço, tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se o Eterno disser que sim.